Bom dia, meus queridos educandos da Escola Vida Nova. Aqui que está falando é a professora de Geografia, Jucineide. E hoje daremos início à nossa primeira videoaula, falando sobre regionalização do Brasil. Assunto esse que a gente já começou a falar em sala. Conceito de região. Região é um recorte espacial que apresenta elementos comuns. Pode ser semelhanças naturais, humanas, econômicas, sociais, culturais, entre outras. Podem ser delimitadas em diversas escalas de acordo com as necessidades do estudo. Por que regionalizar? Regionalizar é igual a separar ou dividir em regiões. A regionalização pode servir a objetivos administrativos, estatísticos, socioeconômicos ou militar. É importante regionalizar, delimitando o espaço a fim de planejar investimentos em indústria, comércio, ambiente, escolas, empregos, lazer e etc. Ou seja, dividir para conquistar. Era o lema, durante a guerra. Regionalização. Ao regionalizar o espaço geográfico, deve-se levar em conta as diferenças ou igualdades naturais e a organização socioeconômica das diversas áreas. As regionalizações podem acontecer em grandes ou pequenas áreas, envolvendo determinados lugares, cidades, estados, países, continentes, etc. Regionalização do Brasil, pelo IBGE. Divisão oficial do Brasil em regiões baseia-se principalmente nas características humanas e econômicas do território nacional. Os limites de todas elas acompanham as fronteiras político-administrativas dos estados que formam o país. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste são as regiões divididas pelo IBGE. Aí está ela no mapa. De verde temos o Norte, de azul o Nordeste, de lilás o Centro-Oeste, de vermelho o Sudeste e amarelo o Sul. Regionalização geoeconômica, Pedro Pincha. Baseada em critérios socioeconômicos e históricos, isso é, os aspectos da história e o desenvolvimento das atividades econômicas desde o período colonial. Não utiliza os limites territoriais. Minas Gerais encontra-se em duas regiões. Norte do estado situa-se na região Nordeste e o restante na região Centro-Oeste. Divide o Brasil em Amazônica, Centro-Sul e Nordeste. Vamos conhecer o mapa? Aí está. A Amazônia é legal. Por que a Amazônia é legal? Porque esse pedaço aí pertence ao Brasil. Nordeste e Centro-Sul. Amazônica. Compreende toda a extensão da floresta amazônica, localizada em território brasileiro, integrada por todos os estados da região norte, além de Mato Grosso, exceto sua porção sul, e oeste do Maranhão. É uma região que apresenta baixa densidade demográfica. Quer dizer isso? Tem pouca população, gente. As atividades econômicas desenvolvidas são agropecuária, que constitui o setor econômico mais importante, extrativismo vegetal, mineral e o setor industrial, com destaque para a Zona Industrial de Manaus, ou, como alguns conhecem, Zona Franca de Manaus. Nordeste. O complexo regional do Nordeste vai desde a porção leste do Maranhão até o norte de Minas Gerais, incluindo todos os estados nordestinos. Abrange cerca de 30% do território nacional. É a região onde ocorreu o processo de povoamento do país. Possui grandes contrastes naturais e socioeconômicos entre as áreas litorâneas, mais urbanizadas, industrializadas e desenvolvidas economicamente, e o interior com predomínio de clima semiárido e grandes problemas sociais. Subdivisão: Meio Norte, Agreste, Sertão e Zona da Mata. Essa subdivisão vocês vão conhecer quando a gente estiver trabalhando as regiões separadamente. Aí quando a gente for falar sobre o Nordeste, você vai conhecer cada uma dessas subdivisões. Centro-Sul. O complexo regional do Centro-Sul corresponde a quase um terço do território nacional. Compreende aos estados das regiões Sul e Sudeste, exceto o extremo norte de Minas Gerais, ao estado de Goiás,
Mato Grosso do Sul, extremo sul de Mato Grosso e extremo sul de Tocantins. É o complexo regional mais desenvolvido economicamente. Abriga a maior parte do parque industrial das áreas de atividades agrícolas mais moderna, dos bancos, mercados de capitais, empresas transnacionais, comércios e universidades do país. É extremamente urbanizado. Regionalização, os 4 Brasis, de Milton Santos. Gente, Milton Santos foi um geógrafo brasileiro, nordestino, e ele, ao fazer viagens pelo Brasil, ele resolveu redividir o Brasil, ou seja, regionalizar. Então, vamos conhecer um pouquinho essa regionalização dele. A proposta de regionalização do país, promovida pelo geógrafo Milton Santos, considera o processo de globalização. O critério principal dessa nova regionalização foi do meio técnico, científico, informacional. Isso é, a informação e as finanças estão irradiadas de maneiras desiguais e distintas pelo território brasileiro, determinado 4 Brasis. Aí ele dividiu em Nordeste, Amazonas, Centro-Oeste e Concentrada. Vamos conhecer o mapa? Aí está. Ele divide o Brasil dessa seguinte forma: Amazônia em verde, amarelo Centro-Oeste, vermelho Concentrada e laranja Nordeste. Mas por que essa parte chama concentrada? É onde está concentrada o parque industrial, onde está concentrada as megas cidades, as grandes indústrias. Então tudo acontece nessa área aí, por isso que chama concentrada. Mas vamos conhecer um pouquinho mais aqui. Região amazônica inclui os estados do Amapá, Pará, Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia. Baixa densidade técnica e demográfica, ou seja, pouca industrialização e pouca população. Região Nordeste inclui os estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Primeira região a ser povoada, apresenta uma agricultura pouco mecanizada comparada à região centro-oeste e a região concentrada. O que quer dizer isso? Apesar de a gente usar técnicas modernas, a gente ainda estava atrasado diante do centro-oeste e da região concentrada. Região Centro-Oeste inclui Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins. Apresenta uma agricultura globalizada, isto é, moderna, mecanizada e produtiva. Ou seja, a agricultura deles era o quê? Mecanizada, com máquinas e tecnologia bem avançada. Região concentrada inclui Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É a região que concentra a maior população, as maiores indústrias, os principais portos, aeroportos, shopping centers, supermercados e as principais rodovias, as maiores cidades e universidades. Portanto, é a região que reúne os principais meios técnico-científicos e as finanças do país. É como eu disse a vocês, é o centro, né? O Brasil se move, vamos por assim dizer, nessas cidades, principalmente Rio e São Paulo, né? Que a gente sabe que foi as primeiras cidades a se desenvolver, industrialmente dizendo, e é onde começou as pessoas sair do campo para o Rio, né? Sair do Nordeste para o Rio de Janeiro, porque lá estava acontecendo o desenvolvimento. O desenvolvimento estava acontecendo ali. Então é por isso que é uma cidade completamente cheia, né? Bem povoada. Divisão entre as regiões brasileiras. Vamos conhecer um pouquinho aqui os critérios de cada um. É tipo a revisão de todos os slides que eu passei. Critério do IBGE foi características humanas e econômicas. De Pedro, critérios socioeconômicos e históricos. De Milton, considera o processo de globalização e a desigualdade de finanças e informações entre os diferentes estados. A data de criação de cada um. A do IBGE foi de 1940 a 1999. Foi quando foi fixada.
Em 1947 foi a de Pedro. E em 1979 a de Milton. Porém, a de Milton Santos, ela só foi reconhecida e divulgada em 1888, em uma convenção de geógrafos. Número de critérios, ou seja, quantos estados tem cada um. O IBGE tem 5, que são Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. De Pedro são 3, que são Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. De Milton são 4, Amazônica, Nordeste, Centro-Oeste e Concentrada. E por fim, chegamos ao fim da nossa aula, né? E eu deixo para vocês a atividade no livro novo, para quem tem um livro novo. Quem não tem um livro novo, só tem um livro antigo, gente, eu não sei qual é a página, mas dá uma olhadinha lá, né? E eu vou deixar no zap da escola foto do livro com as atividades para quem não tem um livro ou para quem não tem o livro novo, tá? Aí tá as páginas, que é da página 29 a 35. Vocês irão responder, digitar e mandar para o meu e-mail. Então, fica com Deus, bom estudo e sucesso!